A bela Farroupilha, no coração da Serra Gaúcha, nos convida a um passeio pelo tempo. Entre ruas tranquilas e histórias de fé, descobrimos memórias que ainda vivem. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Na sequência, seguiremos rumo ao vibrante Porto Alegre. Venha conosco por um caminho que une beleza, história e tradição, tudo em uma só viagem. Afinal, a estrada já está em movimento. Boas-vindas a mais um passeio pelas belezas do Rio Grande do Sul. Estamos no centro de Farroupilha e aqui ao nosso lado, os trilhos da antiga estação ferroviária que ainda cortam o centro da cidade. Uma lembrança dos tempos de movimento, comércio, chegadas e partidas. Hoje, a antiga estação se transformou em um centro cultural que abriga exposições e encontros. Farroupilha é uma belíssima cidade que repousa entre colinas verdes da Serra Gaúcha e carrega no nome a bravura dos que lutaram por liberdade. Enquanto percorremos suas ruas tranquilas, deixamos que o tempo conte suas histórias e na sequência viajaremos pela RS 122 em direção à capital Porto Alegre, como demonstramos no mapa animado. E se você está chegando agora e esta é a sua primeira carona conosco, muito prazer! Somos Denise e Brito e o nosso propósito é mostrar a essência da região sul do Brasil, compartilhando suas paisagens inspiradoras e histórias marcantes, sempre de forma genuína, sem indicações comerciais, apenas com o desejo sincero de te levar junto nesta experiência. Queremos que você se sinta parte da viagem, por isso cada percurso é registrado em alta definição, para que a sensação de estar conosco seja a mais real possível. E para tornar essa imersão ainda mais especial, convidamos você a conhecer toda a jornada por Santa Catarina e Rio Grande do Sul que preparamos com carinho, iniciando na nossa casa em Indaial, no Vale Europeu Catarinense, até a chegada na Serra Gaúcha. E não vamos parar por aqui. O link da playlist está na descrição. Por aqui tudo começou em meados do século XIX, quando famílias italianas, vindas principalmente da região do Vêneto, cruzaram o oceano em busca de um novo recomeço. Desembarcaram cheias de esperança, mas também com incertezas. Encontraram aqui uma terra fértil e generosa, ainda coberta de mato e silêncio, mas pronta para ser cultivada com fé, suor e coragem. A localidade que mais tarde se tornaria Farroupilha começou a se formar em 1875 e durante muitos anos foi chamada de Nova Vicenza, uma homenagem à cidade italiana de onde vieram muitos de seus primeiros habitantes. Eles trouxeram não só ferramentas e sementes, mas também a língua, a religiosidade, os costumes e o valor da família. Esta é a Rua Pedro Grendene. O nome já entrega uma pista sobre o que vamos encontrar por aqui. É onde está situada uma fábrica que faz parte da identidade da cidade. Vamos dar uma olhada. Por aqui não havia luxo. As primeiras moradias eram humildes, de madeira bruta, erguidas com as próprias mãos. Mas havia abundância em outras formas, no trabalho comunitário, na partilha das colheitas, no calor da fé.
O sino da igreja era mais do que um chamado, era um símbolo de pertencimento, como uma voz coletiva. Ao longo das décadas, a Vila Nova Vicenza foi crescendo, estradas de terra deram lugar a calçamentos, as pequenas roças se transformaram em parreirais e hortas organizadas. Vamos aproveitar o sinal vermelho para dar uma volta pelo outro lado da cidade. Em 1934 veio a emancipação de Bento Gonçalves, Montenegro e Caxias do Sul, e com isso a mudança do nome para Farroupilha, em homenagem à Revolução Farroupilha, que foi um símbolo de resistência e identidade dos gaúchos, um movimento que ocorreu entre 1835 e 1845 e teve grande impacto na história do Rio Grande do Sul, marcando a identidade política e cultural da região. Desde então, Farroupilha passou a trilhar seu próprio caminho, unindo com maestria o legado europeu ao espírito sulista. Aqui, a modernidade se impôs sem sufocar a tradição. O novo e o antigo caminham juntos, como velhos amigos. A economia da cidade floresceu de uma forma impressionante. Farroupilha tornou-se conhecida nacionalmente pela indústria de calçados, metalurgia e móveis. Empresas familiares cresceram e se profissionalizaram. Galpões industriais surgiram onde antes haviam apenas lavouras. Mas mesmo com a força da indústria, a cidade jamais deixou de lado seu vínculo com o campo e a fé. Um dos pontos mais emblemáticos da cidade é o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Peregrinos de todas as partes chegam a pé, em silêncio ou em oração, para renovar a sua fé ou apenas contemplar. Ali a espiritualidade transcende fronteiras e o tempo parece andar mais devagar. Recentemente fizemos um passeio pelo Santuário Nossa Senhora de Caravaggio e te convido para conferir este passeio incrível. O link está na descrição. Outra marca importante de Farroupilha é a tradição vinícola. A cidade também é terra de uvas nobres e vinhos premiados. Aqui, o cultivo da videira é quase um ritual de família, passado de geração em geração, com respeito e cuidado. E falando em tradições, não podemos esquecer da Fena Kiwi, a famosa festa do kiwi, um fruto que encontrou em Farroupilha um habitat ideal. A festa ocorre anualmente no mês de julho, sempre aos finais de semana no Parque Cinquentenário. Este evento é mais do que um evento agrícola, celebra a cultura italiana, a produção local de kiwi e oferece uma variedade de atrações, incluindo gastronomia típica, feira multissetorial, shows e entretenimento. Durante os dias de festa, a cidade se enche de cor e orgulho. À nossa frente está a Praça da Emancipação, ao lado da sede da Prefeitura. Juntos simbolizam o centro administrativo do município. Desde a emancipação de Farroupilha, em 1934, como mencionamos anteriormente, este local tem sido palco de decisões importantes para o desenvolvimento da cidade.
A praça e o prédio da prefeitura representam não apenas pontos de referência geográfica, mas também marcos da identidade e da memória coletiva do povo farroupilhense. Tanto que em 2024, durante as comemorações dos 90 anos de emancipação, foi inaugurado na praça um monumento com 4 faces, cada uma com gravuras que homenageiam os 90 anos do município, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, o Salto Ventoso e os 150 anos da imigração italiana, celebrados em 2025. Logo à frente encontramos o Hospital Beneficente São Carlos e ao lado a praça e a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, inaugurada em 1935 e tombada pelo Patrimônio Municipal em 2002. A cidade limpa e bem organizada reflete a educação e o respeito cultivados por seus moradores. Farroupilha não é uma cidade apressada. Ela sabe respeitar o ritmo do tempo, das estações, das colheitas. Ao percorrê-la, temos a sensação de estar sendo guiados pela memória. A cidade faz divisa com os municípios Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Alto Feliz, São Vendelino, Feliz e Bom Princípio. A altitude média da cidade é de 770 metros acima do nível do mar. Está a uma distância de 110 quilômetros da capital Porto Alegre. Em 2024, contava com pouco mais de 70 mil farroupilhenses que fazem a história dessa incrível cidade acontecer a cada dia. Este dado é exatamente igual à nossa cidade Indaial, que também tem 90 anos, e a nossa população é de pouco mais de 70 mil indaialenses, dos quais nos orgulhamos muito em fazer parte. Voltamos agora à Rua Pedro Grendene, uma das vias mais importantes de Farroupilha. À nossa frente está o portal da cidade e à direita está localizada a Fábrica da Grendene, que é dona de várias marcas de calçados, incluindo Melissa, Ipanema, Raider, Grenda, além de marcas como Azaleia. Enquanto seguimos lentamente rumo à saída da cidade, a paisagem se abre, revelando o horizonte da estrada que nos levará à capital. Mas Farroupilha permanece conosco,
não como um destino que se deixa para trás, mas como um capítulo importante de uma história maior. Estamos na RS 122 novamente. Quem tem nos acompanhado já viajou conosco por ela quando fomos a Antônio Prado, Flores da Cunha. Na sequência, ela se uniu à Rota do Sol e me recordo como se fosse hoje do cruzamento da rodovia, onde ela seguiu sentido sul em direção à capital e nós seguimos em frente, ao oeste, rumo a Bento Gonçalves. E agora estamos aqui, conhecendo mais este trecho. Logo mais passaremos pelo pórtico do pedágio que opera pelo sistema Free Flow, pois a RS 122 é a primeira rodovia do estado gaúcho a utilizar esse sistema de cobrança automática. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can. À frente está Nova Milano, que é reconhecida oficialmente como o berço da imigração italiana no Brasil. Uma localidade histórica pertencente ao município de Farroupilha e tem grande relevância por ter sido um dos primeiros locais a acolher os imigrantes que vieram da região do Vêneto, Trento, Lombardia e outros do norte da Itália. Anualmente, no mês de maio, sempre aos finais de semana, Nova Milano celebra a festa da imigração italiana, relembrando este capítulo importante da história. A festa costuma incluir apresentações musicais, gastronomia típica e celebrações religiosas. O nome Nova Milano foi uma homenagem à cidade de Milão, de onde partiram vários dos imigrantes. Ainda hoje, é comum encontrar famílias que mantêm sobrenomes e costumes herdados de seus ancestrais italianos. Can
Atenção, radar fixo, velocidade 60. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Estamos nos aproximando do pórtico de cobrança automática. A RS 122 foi a primeira rodovia no Rio Grande do Sul a adotar o sistema Free Flow, também conhecido como pedágio sem cancelas. A tradução literal de Free Flow é fluxo livre ou fluxo sem interrupções. No contexto de pedágio, significa um sistema de cobrança que permite o trânsito contínuo e sem paradas dos veículos, permitindo que os veículos passem livremente pelos pórticos sem precisar parar, garantindo maior fluidez no trânsito e segurança.
O funcionamento é simples. Sensores e câmeras instalados no pórtico identificam a placa do veículo, registram a passagem e o valor do pedágio é cobrado automaticamente. O pagamento pode ser feito de duas formas: por meio de tag, aqueles adesivos eletrônicos instalados no para-brisa, ou pelo site da concessionária, em até 30 dias após a passagem. Quem não realiza o pagamento dentro do prazo pode receber multa por evasão de pedágio conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Por isso é importante ficar atento às instruções e manter os dados do veículo atualizados no sistema da operadora responsável. Este modelo já é comum em países da Europa e também em algumas rodovias do estado de São Paulo, mas ainda é uma novidade em boa parte do Brasil. A ideia é trazer mais agilidade e menos impacto ambiental, eliminando a necessidade de grandes praças de pedágio e de paradas obrigatórias. No entanto, há muitas controvérsias e debates incansáveis sobre o assunto. E você, o que acha dessa modalidade de cobrança? Para nós não muda em nada, até porque já possuímos a tag eletrônica. Mas muitos ainda são obrigados a parar na cabine e gostaríamos de ouvir a sua opinião, especialmente se você se enquadra nessa situação. Estamos quase finalizando nosso passeio por Farroupilha, uma cidade que representa com orgulho a identidade da Serra Gaúcha. Percorremos suas ruas, revivemos partes de sua história e seguimos pela RS 122, estrada que conecta o interior ao coração do estado. Mas a jornada ainda não termina aqui. Em breve continuaremos nosso trajeto rumo à capital, Porto Alegre, passando pela BR 116. Siga com a gente! O caminho continua repleto de histórias, paisagens e descobertas. Esperamos que este passeio tenha sido muito agradável. Gratidão pela tua companhia. Fique bem, fique com Deus e até breve!